Oi. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Eu queria parabenizar hoje, né? Eu estou ali atrás orando, me preparando para a mensagem, mas eu ouvi, né? 5 jovens que aceitaram o Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, né? Tenham essa como a sua casa, a sua igreja. Que Deus possa te abençoar ricamente, amém? Por causa de vocês, eu mudei um pouco a mensagem de hoje. Para ser obediente ao Espírito Santo, eu quero falar com vocês hoje sobre um dia com Jesus. Um dia com Jesus. Abra a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 1. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Todo mundo encontrou aí Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16, fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João em seu barco, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Glória a Deus. Eu gosto dessa Bíblia, eu gosto de todas, mas essa Bíblia é uma letra um pouquinho menor e também a versão um pouquinho mais complicada, né, de ler. Mas eu quero explicar para vocês aqui hoje, eu quero falar esse tema, né, de Marcos 1, capítulo 1, a partir do versículo 16, de um dia com Jesus. Um dia com Jesus, olha só o que aconteceu. Primeira coisa que diz que Jesus caminhava. Hoje em dia, muitas pessoas não querem mais caminhar, né? Tudo é de carro, né? Daqui para ali a gente vai de carro, vamos de carro. Mas ele caminhava. Por quê? Porque quando você caminha, é a única maneira de você encontrar as pessoas e conversar com elas. Normalmente você no seu carro, só se você parar o carro para descer e cumprimentar alguém, né? Ou você está com muita pressa, você dá uma buzinada e corre, a gente às vezes vive aqui num dia de correria. Mas caminhando é quase impossível você passar por alguém e não falar com as pessoas, e não cumprimentar as pessoas. Então Jesus estava caminhando, né? A importância de a gente caminhar também. Ele viu 2 irmãos e ali começou o dia com Jesus. Por quê? Porque enquanto você está caminhando, você caminhou para vir aqui na igreja. Você caminha, você caminhou para a casa de alguém, para a célula de alguém, está em casa, caminhou para ligar a televisão e assistir esse culto. E o que acontece? Você vai ter um encontro com Jesus. Quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu escuto Jesus falar, eu tenho um encontro com Ele. E quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Por isso que eu quero falar hoje de um dia com Jesus. Eles estavam num dia normal. O dia normal de homens é o quê? Trabalhando. O homem está sempre trabalhando para suprir a sua casa. Ele deve estar trabalhando sempre para trazer o melhor para a família. Apesar de hoje ainda, né, estarmos aí em quarentena, mas muitas pessoas não puderam parar de trabalhar, né? Nem podem parar de trabalhar porque tem que trazer o sustento para suas casas. Então o homem está sempre trabalhando, não foi diferente. Uma das coisas que eu noto aqui é que Jesus vai chamar homens cheios de defeito, mas um desses defeitos não era a preguiça. Ele só chamou discípulos que trabalhavam. Ele só chamou homens que que gostavam de trabalhar. Ele só chamou homens que podiam ter todos os problemas, mas pessoas que faziam alguma coisa, pessoas que eles estavam atuantes. Deus quer que você seja uma pessoa atuante, que você seja alguém que trabalha, você corre atrás das coisas, que você está querendo o resultado. Não quer dizer que você está desempregado, ou você está parado hoje, não quer dizer que você não seja trabalhador, amém? Não entenda a mensagem errado. Por isso que quando a gente ensina
A gente diz, nós professores costumamos dizer, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que quem não está trabalhando hoje é uma pessoa vamos dizer, preguiçosa. Você talvez não está trabalhando porque você está desempregado. Não leva uma coisa para outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu quero dizer é que você, como homem, para ser um discípulo de Jesus, tem que querer trabalhar. Você tem que ser alguém que vai se dispor a trabalhar. E outra, não ter medo de entrar em novos horizontes, de começar coisas novas. Era exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele pregando, ele veio, nesse dia ele chegou lá e chamou aqui Simão e André, né? Ele chamou Pedro e André e disse assim, ó, versículo 17, diz aqui que eles estavam trabalhando, né? Eles eram pescadores e eles estavam trabalhando. E no versículo 17 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus disse ali? Vinde após mim, segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Quem que vai tornar uma pessoa pescador de homem? Jesus. Não tem faculdade, não tem teologia, não tem ensino que vai te fazer um pescador de almas. Quem faz é Jesus. Eles vêm após mim e eu te farei. Sem o Espírito Santo, sem Jesus trabalhando na vida de alguém, não adianta. O camarada passa por teologia, o camarada passa por pós-graduação, ele faz todas as aulas bíblicas que puder fazer, ele faz um monte de coisa e adquire um monte de conhecimento, como a gente vê aqui na Bíblia, que tem muita gente aqui que eles sabiam o Pentateuco todinho de cor, mas não reconheceram Jesus. Então tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muito conhecimento da palavra e pouco conhecimento do Espírito Santo, pouco conhecimento da presença, pouco conhecimento com milagres, pouco conhecimento com intimidade, com o coração afastado de Deus. Então não é o quanto eu sei teoricamente, é quanto o meu coração está disposto a seguir Jesus. É diferente esse chamado, porque muitas pessoas vêm com versículos e vêm com teologia. Nada contra, eu sou teólogo também, tá? Nada contra teologia. Eu acho que você deve estudar o máximo possível, mas não foi a teologia que me chamou. O meu chamado me levou a fazer teologia. Não foi a teologia que chamou eles. Quem chamou eles foi Jesus. Quem muda a vida de alguém é Jesus. A gente vai estudar, nós vamos aprofundar, mas quem te dá o coração e a transformação é Jesus. Jesus chamou Nicodemos e disse assim, ó, é necessário que nasça da água e do Espírito, para que ele pudesse entrar no reino de Deus, ver as coisas de Deus. Nós precisamos estudar, mas orando que o Espírito Santo abra o meu entendimento, abra o meu coração, me quebrante, para que eu veja as coisas. Porque imagine, você acha que naquele tempo não tinha gente religiosa e que não conhecia da Bíblia? Tinha gente muito religiosa e tinha gente que conhecia muito da Bíblia. Eles tinham mestres da lei que dedicavam a sua vida toda só para a leitura e para debater com o povo e para ensinar o povo, mas não tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo que vem nesse dia com Jesus, que eu vou te mostrar o que é a palavra andando. Andando quer dizer que você andando, falando, vendo de perto. O que Jesus fazia para o tornar filho de Deus? Tem uma caminhada. Então, assim que ele chamou esse texto, já preguei outras vezes, mas não dessa maneira. Vamos observar o que Jesus faz nesse chamado. Ele diz assim, eu vou tornar vocês pescadores de homens. Com certeza, cada um que deu a vida para Jesus está aqui, alguém pescou. Alguém foi lá e falou de Jesus, alguém foi lá e orou, alguém foi lá e levou você para conhecer Jesus. Agora, a maneira que Jesus mostra o seu ensinamento é através do coração quebrantado, o coração que se preocupa com pessoas e com poder. Amém? Diga aí, com poder. É necessário o poder de Deus hoje para permanecer vivo no meio de uma pandemia, para permanecer vivo no meio de uma crise econômica. É necessário ter Jesus, é necessário ter corvos que vêm e te alimentam. É necessário ter uma proteção divina sobre a sua vida. Por isso que é diferente só a ser religioso, como as pessoas falam lá fora. Eu sou religioso, eu vou para tal igreja, eu vejo o culto online, né? Nada contra, o da gente vai ficar online também.
sempre passamos e continuamos colocando no YouTube, mas o que Deus quer é que você tenha uma experiência diária com Ele. Você entenda que quando Ele chama pessoalmente. Diz aqui que quando Ele chegou lá, Ele diz assim, ó, Simão e André. O que quer dizer isso? Ele não só chega para a multidão e fala para a multidão. Ele chegou para um e para o outro e falou o nome de cada um. Simão e André. Então, eu queria hoje estar ensinando vocês hoje aqui, num dia com Jesus, o quanto a gente aprende. Um dia com Jesus. Você conseguir ser um discípulo que vai estar andando e tocando outras pessoas, falando com as pessoas pelo nome. Ei, Simão, ei, André, ei, Tiago, segue-me. Leva as pessoas a seguir Jesus. E olha o que acontece. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outro grande problema que a gente tem, e as pessoas religiosas têm muito, é o problema com as pessoas. Por quê? Porque Jesus disse, segue-me e eu vos farei pescadores de homem. A transformação vem de Deus. É Deus que transforma as pessoas. Não é o pastor, nem é o diácono, nem é ninguém, uma pessoa que transforma, é o Espírito Santo que transforma. A Bíblia diz que não por força nem por poder. O homem tem a tendência de querer ser Deus, ou seja, não aceita as situações, não consegue entender que Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Apesar de eu gostar ou não gostar, eu concordar ou não concordar com algumas coisas, Ele continua sendo Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como que Jesus trata esse trabalho da conversão. Ele chama a pessoa para andar com Ele, é o primeiro ponto. Ele chama a pessoa pessoalmente a nome. Vem, André, vem. Eles tinham com certeza muito problema na vida deles, que eles primeiro não conheciam a Jesus. Segundo, era humano. Todo humano tem falhas e tem debilidades e tem problemas. Então ele aceitava as pessoas como elas são, dando oportunidade. Ele dava oportunidade, ele pegou pescadores aqui. Num dia, começou assim. Eles então deixaram imediatamente as redes, no versículo 18, Marcos 1, 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Uma das coisas que você tem que fazer é responder. Quando alguém te faz uma pergunta, você tem que responder. Quando alguém te passa uma prova, você tem que marcar as questões e devolver. Então, para você seguir Jesus, sempre será necessário deixar alguma coisa para trás. Sempre, sempre. Às vezes, eu sempre digo, né, que se eu faço algumas coisas como eu lembro que eu sempre trabalhei muito fora. Quando eu estava no mundão, antes de conhecer Jesus, eu trabalhava muito, muito mesmo, 2, 3 trabalhos, muito trabalho, madrugada, e às vezes eu ainda queria sair para as baladas, né, depois ainda queria ir para as baladas, e eu lembro que às vezes eu não era muito de ficar cansado nem de dormir não, comigo era direto, mas se eu tivesse cansado, qualquer coisa, eu tomava um Red Bull, fazia alguma coisa, mas eu ia aguentar aquela pegada que eu tinha lá para ficar. Então, não, eu não vou para aquela festa, eu não vou para aquele lugar para ficar lá morrendo, vou tomar um Red Bull, vou fazer alguma coisa para ficar acordado, para dar o meu melhor. Então eu quero dizer para você, não existe lugar nenhum que dê mais, não existiu pregador melhor aqui, que escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, se chama Paulo, e diz que ele estava pregando numa casa de primeiro andar, ele pregou tanto tempo, que o cara caiu dormindo e morreu. Presta atenção, você que está dormindo vai acordar, viu? Ele caiu do primeiro andar, dormiu e correu. Então o que é que eu quero dizer? Quando eu fui para a igreja, eu disse, não, se eu dava tudo quando eu estava lá no mundo, então antes de vir para cá, eu ou tomo um café, ou eu tomo um pré-treino, ou eu tomo uma café, alguma coisa, porque eu quero prestar atenção, porque aquela hora que eu estiver ali, eu sei que Deus tem coisas importantes para mim. E o inimigo quer que você durma. O inimigo quer que você fique cansado. O inimigo quer que você não entenda aquela palavra. Por quê? Parábola do semeador. A palavra era boa, era o próprio Jesus que estava pregando, mas o inimigo vinha e roubava. Ele vem e rouba a palavra antes de você entender. Então é muito importante, tome cafeína, tome pré-treino, tome qualquer coisa, mas venha para aquela 1h30, é a 1h30 mais importante da minha vida. É 1h30 que talvez eu vou passar a semana toda correndo e fazendo outras coisas, mas se estiver na igreja, você tem que fazer qualquer coisa. Eu digo que eu faço isso, para você ficar acordado e prestar atenção na palavra de Deus.
Porque se eu não estiver aqui, se eu não entender a palavra, o inimigo vem e rouba. E como eu entendo, quantas vezes eu não fui, às vezes chegava do trabalho, nem trocava de roupa, e eu estava assim, morto por causa do cansaço do dia a dia, mas vim, e Deus honrava porque eu cheguei aqui. Então o mais importante é chegar aqui. O segundo é me preparar a terra. Basta eu colocar sei lá, uma planta qualquer numa terra lá, se eu não molhar aquilo ali, ela vai morrer. Se prepare para vir para o culto. Ore antes de vir. Traga a sua garrafa de café e bote ali atrás. Tome um pré-treino. Tem um amigo meu ali que vende um que eu esqueci até de pegar uns ainda. Mas o que eu quero dizer para você? Faça qualquer coisa para aproveitar esse momento aqui que Deus vai falar com você. Isso é um dia com Jesus. Um dia. Chamou ele pelo nome. Quando Deus te chama, você tem que deixar alguma coisa de lado. Você tem que deixar, às vezes, seu cansaço, às vezes você está triste, às vezes você teve uma confusão, você passou por um momento de angústia antes de chegar aqui, às vezes você nem dormiu ainda e veio para a igreja. Quantas vezes eu nem dormi e no outro dia tinha que estar lá ministrando? E de novo. Então, olha só. Quando Jesus te chamar, se você está aqui, é que Jesus te chamou hoje, amém? Porque Deus mudou a minha mensagem todinha para falar com aqueles jovens primeiro que chegaram aqui hoje. Deus tem um chamado para você, por isso você bateu aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas qualquer outro lugar está com as portas fechadas e aqui está aberto. Ou seja, Deus te manda para um lugar verdadeiro, autêntico, que as pessoas estão querendo fazer Tem várias decisões na minha vida que eu fico assim, meu Deus, não pode, mas vai lá que é vida, entendeu? Vai lá, fica ali, eu estava ali também, rapaz. Não pode, eu não posso nem falar ao vivo. Não pode isso lá buscar, e não sei se pode. Manda trazer, toma o meu carro, faz um negócio por causa de vidas. Então Jesus, ele fazia qualquer coisa para ganhar vidas. Será que você está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar vidas? Eles disseram o seguinte: eu vou transformar vocês em pescador de homens. E imediatamente ele deixou as redes. Deixaram as redes e foram seguir Jesus. As redes era algo muito importante para você. Deixa eu te falar, o que você acha que é mais, o que precisa ter fé? Você acha que é mais fácil dar R$1.000 para alguém? Ter fé de dar R$1.000 para alguém ou de receber R$1.000? Quem tem mais fé? Quem dá? Você tem que ter fé para dar R$1.000 quando você está precisando de dinheiro. Você tem que ter muito mais fé para dar do que para receber. Sempre você vai ter mais fé para dar. Quem tem fé é quem dá mais. Quem mais dá, a Bíblia diz que mais dá. Quem consegue doar mais, dar mais, quer dizer que você vai de acordo com a sua fé. É mais difícil, ou seja, exige mais fé o doar. Exige mais fé. Então, isso que eu quero dizer, receber é uma coisa. Agora, doar, quando aquela pessoa, rapaz, ele abençoou de novo. É um homem de fé, é uma mulher de fé, entendeu? Porque dar é melhor do que receber, mas isso quando eu falo em termos espirituais, entendeu? É coisas que vão lutar contra o seu eu. Receber não precisa lutar com o seu eu, receber é fácil, receber é uma bênção, receber não tem nada, é só alegria, mas vai ter tempo de você receber e tem tempo de você dar. Não, mas o meu orçamento está apertado, eu ainda estou com o cartão ali estourado, mas Deus talvez está tocando na tua fé, tocando em você, para você ser abençoado mais ainda. Então vai apertar a laranja mais ainda para sair. Não estou falando de finanças, que a gente já recolheu dinheiro também, mas falo financeiramente para aqueles que querem bênçãos espirituais na área financeira. Aqui, por exemplo, eles tinham pescado aqui a noite toda aqui, nesse texto aqui, não tinham pescado nada, e Jesus, se tivesse pescado também, como teve outra vez que eles jogaram e pescaram muitos peixes, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Diga assim: é necessário que eu deixe algo nessa noite para seguir Jesus. Pode escrever. É necessário que você deixe algo nessa noite para seguir Jesus. Qual é o meu posicionamento hoje que sou mais maduro? Existe o Espírito Santo. Ninguém te conhece como Deus conhece. Eu não preciso chegar aqui e dar um carão em todo mundo. Eu preciso orar por vocês, mas o Espírito Santo convence. A Bíblia diz: nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo vai falar com você pessoalmente. O que é que eu devo deixar para seguir Jesus? O que é que eu devo fazer para seguir Jesus? Deixa o Espírito Santo, acredita que Ele existe, que Ele trabalha. E eles continuaram. Jesus só fala o seu nome? Não, Ele vai chamar muitas pessoas.
Depois dele ter chamado, por exemplo, chamou aqui André, chamou Pedro, Simão, depois versículo 19, né? Eles deixaram a rede, né, e o seguiram. Pouco mais adiante viu o filho, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, um dia com Jesus, ele deixou até o pai dele lá, ó. Pai, fica aí com os trabalhadores que eu tenho que seguir Jesus. Tem hora que você vai ter que deixar pai, mãe, filho, filha, todo mundo, quando Jesus te chamar, para tu seguir ele. Agora, ele chama outras pessoas também, não só você. Então, diga assim, não fique enciumado. Não fique enciumada com nada, porque Deus vai chamar outras pessoas. Você acha que eu sou o único pregador? Claro que não, Deus tem outros, tem milhares de pregadores. Agora, a pessoa que se conhece e sabe para onde está indo, ela não inveja outra pessoa. Ela não inveja, ela aprende um com o outro e ela quer que a outra cresça, que as outras pessoas cresçam, que outras pessoas vão também. Por isso estamos aqui ensinando, senão a gente não ensinaria o segredo. A gente somente faria e tinha o resultado. Mas quem sabe quem é, ensina, para que outras pessoas progridam também. Agora é o seguinte, é fácil? Não, não é fácil ser cristão, não é fácil ter chamado, não é fácil ter uma igreja cheia, mesmo em tempo de dificuldade, não é fácil, é quase um milagre, isso que a gente vê aqui, isso é um milagre, quer dizer que alguém está orando, que tem dificuldades. Agora, como é que é o dia com Jesus? Jesus só chama e acha que é brincadeira? Não, vamos continuar aqui para você ver. Os outros, chamou ele, Jesus me chamou. Chamou aquele irmão e o outro também. E são pessoas totalmente diferentes. Jesus vai chamar pessoas totalmente diferentes. Eu aprendi isso já há muito tempo. Mas tinha aquela igreja que assim, Deus abençoe eles lá, abençoe a nossa comunhão, abençoe tudo. E tem outra aqui, abençoe. Eu preciso saber quem eu sou. Nada me afeta. Eu continuo crescendo e cada dia mais próspero. Você sabia? Hoje eu sou mais próspero do que ontem. Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu já disse, nem pandemia, nem demônio nenhum do inferno vai conseguir nos parar. Porque aquele que Deus chamou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E ele te chamou. Pelo nome ele te chamou, e ele vai terminar, ele está trabalhando nas nossas vidas. Então ele chamou, e logo, olha o que acontece, ele estava com os discípulos ali, e diz o seguinte, ó, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus pregava palavra de Deus, ele pregava, ele ensinava. Ele foi ensinar na sinagoga. Adivinha quem estava lá com eles? Os discípulos dele. Estavam tudinho lá ouvindo a palavra e aprendendo. O que acontece quando você ensina a verdade? Quando você ensina a palavra de Deus? Olha o que acontece, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, tinha ensinamento. Tinha palavra sendo pregada, mas não era como Jesus. Ele ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava o negócio, não era só de falar, era de fazer o negócio. E olha o que acontecia aqui, ó. Não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, né? Ou para destruirmos? Bem sei que és o Santo de Deus. Ou seja, ele estava pregando na sinagoga e de repente apareceu o que lá? Uma pessoa endemoniada gritando, bradando. Normalmente quando você vai expulsar demônio, você vê que o inimigo ele começa a gritar, e começa a se tremer, e começa a querer falar alto. E isso são características do demônio mesmo. Gosta de gritar, gosta de fazer o fuzuê, gosta de chamar a atenção, e até fala a verdade em pedaços, né? Ele quer atenção que ele vai dizer. Imagina só, imagina se Jesus não soubesse quem ele era, imagina se Jesus estivesse querendo os aplausos do demônio, ia dizer, vai, fala mais, mas olha o que acontece aqui, ó. Versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou:
que temos nós contigo, filho Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Deixa eu dizer um negócio para você. Não queira aplausos, não queira ouvir mentiras ou verdades de demônio. Não vá atrás, nem que seja mentira, nem que seja verdade, não queira ouvir nada de demônio, porque eles não querem seu bem. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, mas o inimigo disse isso, o diabo, ele é o pai da mentira. Nem que ele fale um pedaço de verdade ou não, você não tem que dar sua atenção para demônios. Era ou não Jesus o Santo Filho de Deus? Claro que sim, mas qual foi a resposta de Jesus? Cala-te e sai deste homem. Cala-te e sai deste homem. Jesus está ensinando um negócio para você. Você não precisa todo dia ficar dizendo: ei, você fez uma ótima coisa. Ei, você está ganhando. Ei, como você é abençoado. Calma, quem está te falando essas coisas, né? Às vezes as pessoas ficam cheias de coisinha, para depois te matar lá na frente, fingindo ser seu amigo, aqui, para depois te dar uma facada, para depois fica lá. Eu vi um vídeo esses dias, a mulher lá trocando lá de coisa, de roupa numa loja, não sei o que, trocando, para depois assaltar o caixa, porque a mulher ficava envergonhada que ela estava trocando de roupa, e ela via quanto tinha lá e assaltou o caixa. Então cuidado, porque nem sempre você tem que saber quem você é, para você não ficar precisando de certos aplausos, de certos elogios, quando aquilo ali é só para alimentar teu ego. Seja você independente das coisas. Se vier, glória a Deus, foi para Jesus, a Ele toda honra e toda glória. Ainda bem que Deus está trabalhando na minha vida, ainda bem que Deus está me usando, mas que a glória seja para Deus, porque senão você para no meio do caminho. Jesus chegou para o demônio e disse o seguinte, vieste, bem sei que és o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Diz o negócio que o negócio foi pesado. Jesus mandando ele sair, ele começou a gritar e se agitar violentamente, e depois saiu. Mas ele resiste o máximo que ele puder. O diabo é persistente, é perseverante, ele vai lutar, ele vai resistir, ele vai de toda maneira não querer sair. O diabo não quer sair, ele não quer deixar, ele não quer perder o lugar, ele quer que você continue na mesmice. O diabo quer que você continue do mesmo jeito, no mesmo jeito, com as mesmas situações, com os mesmos problemas, com a mesma luta, com a mesma fraqueza. O diabo é assim, mas só Jesus tem autoridade para dizer: sai, cala-te e sai deste homem, sai dessa área da minha vida, sai do meu caminho, senão eu passo por cima, porque aquele que Deus chamou, ele vai fazer uma grande obra. Ele começou e vai fazer. Agora, o que ele estava fazendo? Treinando aqueles que iam ficar com ele. Olha só, quando vierem te chamar de santos discípulos de Jesus, quando vierem ficar só te aplaudindo, cuidado, fica esperto, porque se for demônio, manda logo embora. Manda logo embora, que o negócio aqui não é brincadeira não, a gente está fazendo negócio para Deus. Então, não fica elogiando o ego não, elogiando: ai meu Deus, como canta bem, ai meu Deus. A gente tem que elogiar sim, e tem que dizer, mas não toda hora: ei, como tu canta bem, ei, se você não estiver lá, isso não ia ter culto sim, com bateria, sem bateria, com instrumento, sem instrumento, com pastor, sem pastor, tem que ter culto, porque é para Deus, está entendendo? Então a gente tem que ter a motivação correta, senão nada flui. Se você não estiver disposto a pagar o preço, qualquer coisa vai ser desculpa para não fazer. Está faltando energia hoje? Faz não. Está chovendo? Faz não. O pastor não veio? Faz não. Não pode ser assim. Por isso que eu digo, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, porta aberta, porta fechada, com lei, sem lei, faz o culto sim, porque Jesus fazia isso. Eu vou mostrar aqui que Jesus fazia isso. E ele estava treinando os discípulos para continuarem nesse passo. Continua pregando, porque a salvação é a coisa mais importante na vida das pessoas. E isso aí continua um dia com Jesus. Apareceu um demônio, já pensou? Jesus vai nos tornar pescadores de homens, a gente vai expulsar demônio também um dia. Eles ficavam olhando para Jesus assim: nossa, ele expulsou o demônio.
e ficavam admirados. Eu vou dizer um negócio para você, presta atenção, siga pessoas que você admira, siga pessoas que você admira, siga pessoas que lhe incentivam a ter uma vida poderosa em Deus, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que vai para frente, que você olha para ela, nossa, aquele cara passou por tudo aquilo ali, continua, seja alguém que não desiste, siga pessoas que vão incentivar você, chegar onde você quer chegar. Mas se você seguir pessoas sem poder, sem graça, você vai também ficar sem graça e sem poder. Porque Jesus disse o quê? Ide pregar a toda criatura, e você vai expulsar demônio, curar os doentes. Hoje em dia poucas pessoas querem orar por doentes, por quando tem a doença, cadê que as pessoas estão orando por doença? Muitas estão correndo da doença, com medo de pegar. O que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? Sal na terra, luz do mundo. Ou seja, é esse momento que você tem para colocar aquilo que Deus te deu para fora. Olha, vou dizer para vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus, quase todas as pessoas que nós oramos, graças a Deus aqui não tem ninguém, aqui todos foram curados. Todas as pessoas que a gente orou com Covid-19 foram curados, aqui em Cascavel e fora. Então, Deus, Ele tem protegido. Deus tem protegido, Prince. Nessas loucuras tudo que a gente está fazendo, loucura para o homem, mas para Deus não. Jesus se metia em encrenca e ainda assim ele ia ensinando. Ali o que acontece? Ele expulsou aquele demônio. Versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perdermos? Bem sei que és o santo Filho de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedecem. Eles ficavam impressionados, que negócio é esse? Ele fala com o espírito, ele manda o demônio embora, e o demônio vai. Ninguém estava acostumado com isso não, no tempo de Jesus. Estava não. E ainda hoje tem muita gente que não está acostumado com isso. Bota a mão para trás, o demônio começa a botar a mão para trás, começa a se bater, porque vocês não viram. Às vezes você vai em lugar que parece uma cobra assim, ó, entre as cadeiras, gente, impossível de fazer humanamente. E a gente expulsa os demônios, as pessoas voltam, o que foi? O que aconteceu? Nem lembra do que fez, nem lembra de nada. O inimigo quer entrar se você der brecha. O diabo nem sempre possui as pessoas dessa maneira, de cair, começar a falar com vozes diferentes, né, e começar a gritar em rigidente, dizer que vai matar. Não, às vezes ele entra na vida da pessoa sorrateiramente, entendeu? Como um vírusinho, mas está lá dentro. Bota um coração duro, bota um orgulho, bota uma mágoa. Adivinha quem que coloca e mantém isso lá? É o diabo. São pequenas áreas, mas são pequenas áreas que o inimigo domina e tem que mandar embora. Tem que mandar embora, porque se não é de Deus, e aquilo vai atrapalhar o teu crescimento. Então o que acontece? Ali se manifestou e ele mandou embora. Todo mundo ficou admirado. Meu Deus, que coragem aquele homem teve ali. Olha ali, isso é uma nova doutrina. Isso aqui é para a gente, porque Jesus estava treinando aqueles discípulos. E isso aqui é um dia com Jesus. Todo mundo queria saber de onde vem esse poder, de onde vem essa cura, de onde vem esses milagres. E eles continuavam andando com Jesus. Olha só, 27. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Porque doutrina eles já tinham, mas poder não. Doutrina, todo mundo ouvia falar. Existiam os mestres da lei, existia o Antigo Testamento, mas o povo que pregava não tinha milagre, não tinha cura, não tinha nada. Tinha muita perseguição, muita religiosidade, muita avidez, muita pedrada, mas não tinha milagre, não tinha salvação, não se demonstrava dessa maneira que Jesus estava fazendo. Era tudo na fé cega, ou seja, numa obediência cega, sem sentir o que a pessoa sentia. Era uma obediência cega. Hoje não, você entende que Jesus te amou primeiro, e por causa desse amor nós obedecemos a Ele, por amor, por escolha. Deus não tirou a nossa escolha. Então olha lá, versículo 28.
Então, correu célere a fama de Jesus, né? Jesus ficou famoso em todas as direções, por toda a circunvizinhança. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus cura até a sogra, tá? Tem muita gente que quer dizer, não, pastor, eu não quero ver essa cura não, viu? Deixa a mulher está com febre aí, deixa ela aí. Mas Jesus diz que ele pega o quê? Na mão da sogra, né? Pega na mão dela e ela levanta e fica curada. Então, Jesus não tem nada contra a sogra, tá? Mas o que é que eu acho interessante? Ele acabou de ser discípulo e já vinham os privilégios. Todo mundo querendo Jesus, ele vai lá na casa de Pedro e cura a sogra dele. Na casa, pega ela pela mão e ela levanta. Agora diz ele, pega onde? Pela mão. Hoje em dia a gente não pode nem pegar. Não pode pegar na mão para curar, porque senão eu fico doente. eu fico doente. Ainda bem que eu falo isso aí, ó. Eu dou glória a Deus, né, que graças a Deus ele tem nos mantido, né? Mas se a gente ouvisse, né, mudou, né? O sistema mudou. Ninguém está nem falando. A curva continua alta, o pico continua crescendo, mas ninguém fala mais da seriedade do Covid, porque a economia quebrou, não tem de onde sair mais dinheiro, então vamos começar a abrir as indústrias, porque o dinheiro que vinha do governo federal já foi liberado, não tem mais, agora tem que trabalhar todo mundo. E não tinha antes não? Claro que tinha, mas eles queriam receber mais dinheiro. Mas cadê a necessidade e o cuidado com o povo? Que é isso que eu estou dizendo, não adianta a gente falar uma coisa bonita, mas na hora do vamos ver, cadê? A curva continua crescendo. Quantas visitas você recebeu na sua casa aí com álcool e gel e dando máscara para você de graça? Então é isso que eu estou dizendo, tem mais de 10 milhões de pessoas esperando o auxílio, que não receberam. Então tem pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas que estão passando por dificuldade e a gente vai tentando ajudar o máximo que a gente pode. A teologia de Jesus é o seguinte, segue-me, e se aparecer um demônio, a gente expulsa. Está entendendo? Se tiver uma sogra que tiver com febre, a gente cura. Era isso que ele estava ensinando para os discípulos. Vocês, toda autoridade me foi dada. E ele soprou sobre eles e enviou, ou seja, a autoridade está sobre a sua vida. Agora, você acredita nisso? Isso é o que acontece em um dia com Jesus. Não quer dizer que aqueles camaradas estavam perfeitos, eles estavam em um dia com Jesus e estavam começando a ver o que eles iriam fazer. Mas Jesus já estava neles e com eles. É que a gente às vezes não usa a autoridade que a gente já tem. Às vezes está com um negócio, não, a gente está tão acostumado com as regras e com as coisas, não vou lá ver se o pastor vem, porque senão esse negócio não sai. Não sai, ele não sai pelo poder do pastor, ele sai pelo nome de Jesus, ele tem que sair. Está entendendo? É o nome de Jesus que cura. É um nome que está acima de todo nome. Agora é o seguinte, é aquilo que eu digo do treinamento. Você não vai levantar, eu levanto, não sei nem se levanto mais, né? Mas levantava 130, 140 no supino, morrendo. Levantava. Hoje, se botar 80, você tem que treinar. Ninguém vai correr 10 quilômetros sem antes correr um. Agora corra que você chega lá. Corra que você chega lá. Agora, todo dia um pouquinho. Por isso que a Bíblia diz diariamente, todo dia. Eu criei um negócio que isso aqui é meu, não ouvi dizer, ninguém dizer. Mas isso é meu. É melhor um pouquinho e sempre. Não vou conseguir arrumar essa casa toda hoje, mas eu vou arrumar um quarto hoje. Amanhã eu faço outra coisa, porque eu também não vou gastar todo o meu tempo aqui e não fazer as outras coisas. Não adianta. Então eu vou fazer um pouco aqui hoje, amanhã eu faço mais um pouco, mas eu faço alguma coisa. O que você não pode é não fazer nada. Entendeu? Eu tenho que fazer visita, tenho que arrumar aqui, tenho que fazer aqui. Então, eu vou dedicar aqui, 35 minutos, que eu sou rápido. Vou arrumar esse quarto aqui, arrumar essa cozinha aqui. E vou correr fazer visita. No outro dia eu lavo a roupa e tal. Vou trabalhar. E tem que ser assim, porque se eu não determinar um tempo para cada coisa, eu não faço nada. Aí depois, cadê? Não vai ter, impossível. Você não pode fazer tudo, faça um pouco a cada dia, mas todo dia faça alguma coisa. É igual a malhar, não tem academia aberta, mas... Você acha que eu vou ficar parado? Não vou. Vou fazer. Se não tiver nada, faz apoio, faz agachamento, conseguir uma barra, vou fazer. Porque todo dia a gente tem uma desculpa e alguma coisa vem para que a gente pare em todas as áreas.
Então sempre use o que você tem. E uma coisa que você tem que ter como um discípulo de Jesus é coragem. Coragem, tenha coragem, levante em frente seu problema. Sabe não o seu problema? Pergunta a pessoa que está perto de você e tem coragem de anotar os seus problemas. Às vezes você não vê, né? Qual o problema que o senhor tem? Vou pesquisar, vou passar uma semana pesquisando para ver se eu encontro algum erro. A gente às vezes que está desse jeito, né? Que não quer achar nenhum erro na gente, mas procure lá que você vai achar e coloque na sua lista ali o que é que você precisa vencer. Seja claro com você mesmo, seja objetivo e trace metas para você melhorar, que Deus vai lhe abençoar. Amém? Então aqui ele estava treinando, curou a sogra de Pedro. Vamos continuar aqui que estamos já nos 70% da mensagem. Outra coisa, versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Agora presta atenção, ele ficou famoso. Trouxeram todos os doentes e endemoniados para Jesus. E agora? O que eu quero dizer um negócio para você? Se você oferecer, descobrimos que aquela igreja está oferecendo cesta básica. Amanhã de manhã tem uma fila daqui até o Planalto. Se a informação, quando tem a bênção, tem para dar, a fila vem e vai grande. Tem, se disser aqui, ó, aqui vai, a igreja tal vai dar uma ajuda de R$200 para cada pessoa que tiver aqui, dos primeiros 1000 que chegarem aqui na igreja. Eu garanto que amanhã a fila está aqui até, se brincar, até Beberibe, porque vai receber de graça. Só que Deus oferece tudo isso. Só que quando as pessoas não conseguem ver, elas não recebem. Deus está dizendo que Ele te prospera, que Ele te cura e que Ele te dá poder para viver de forma sobrenatural. Isso está disponível para todos. Mas a gente só quer aqui. É mais fácil eu acreditar num homem que está dizendo eu vou te dar, do que em Deus que está dizendo que vai te dar. Está entendendo? E em todas as áreas. O negócio é que eu não busco, então eu não recebo. Mas quando eu busco, eu recebo. Está entendendo? Se você buscar, se você entender, mesmo que você não consiga solucionar e buscar em todas as... Comece por uma área. Decida, né? Eu vou começar a partir de hoje, todo dia eu leio a Bíblia. Bota o alarme, vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia antes de sair de casa. Vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Isso vai te fortalecer. Vou orar todo dia. Começa a fazer o que você faz todo dia para ver se você não vai ter um resultado diferente. Não é que você é mais especial ou Deus te ama mais, é porque você se dedica mais e você tem uma fé superior às outras. Não é que Deus não ama, Deus ama todo mundo igualmente e dá o mesmo e dá a mesma direção para todo mundo. Olha o que eu estou te dizendo aqui, a mesma palavra está sendo pregada para todo mundo, mas eu digo, posições diferentes vão acontecer aqui dentro. Posições diferentes, posicionamento diferente faz a diferença. Então olha só, o que aconteceu? À tarde trouxeram a Jesus todos os enfermos, a Bíblia diz todos, enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Imagina aí, e agora? Você imagina assim, meu Deus, eu tenho que pegar um avião para viajar às 8 horas da noite. Como que eu vou colocar a mão em todas as cabeças dessa cidade? Eu tenho que ir para outra cidade, como que eu vou conseguir tocar em todas as pessoas da terra? Por isso que Jesus fez discípulos, queriam fazer discípulos, porque não somente Jesus toca, mas eu toco, você toca, o irmão toca e o outro toca, e as pessoas vão recebendo o benefício, a cura. É por isso da importância de você gastar um dia com Jesus. E aí o que acontece? Diz assim, ó, versículo 33, toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidade também, expeliu muitos demônios. A Bíblia diz que trouxeram todos, diz que ele curou muitos, né? Aqui, nesse texto, né? E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Deixa eu te falar, muito trabalho, muito trabalho. Se você, diga assim, eu vou me dedicar para ajudar pessoas. Se você colocar isso na sua vida, como um alvo, uma meta, você vai ser a pessoa mais ocupada do mundo. Tem necessidade a cada minuto. A gente está aqui agora, mas
tem um monte de gente querendo que a gente estivesse em outro lugar, porque estão precisando, porque querem ouvir a pregação. Por que o senhor não vem pregar aqui? Por que não vem em outro lugar? Por que o senhor não vem em outro lugar, pregar em outra igreja? Porque eu já tenho igreja, eu tenho que cuidar dos meus primeiro, para depois ir para outro lugar. Então o que eu quero dizer para você? Sempre, se você dedicar a sua vida a pessoas, se você quiser ajudar, nunca você vai ser alguém desocupado. Você vai ter o que fazer sempre. Sempre vai ter uma hora, vai ter outra hora. Vai chegar num tempo que você vai entender que você não é nada, que você não pode nada, que tudo tem que vir de Deus. Porque você vai trazer para o pessoal e você não tem poder em si mesmo. Quem tem poder é Jesus, é Ele que cura, é Ele que abençoa, é Ele que tira. O que você pode é se disponibilizar para ir lá e orar, amando aquilo ali, ir lá e repreender, ir lá e acreditar junto, ir lá e pegar no colo, ir lá e se preciso orar ou preciso levar para outro lugar, mas se disponibilizar, mostrar sensibilidade pelas pessoas. Pessoas são vidas, Jesus deu a vida pelas pessoas. Se eu não me sensibilizo pelas pessoas, como Jesus chegou lá e pegou na mão da sogra de Pedro e levantou, alguma coisa está errada. Eu não quero, eu pessoalmente, eu não quero seguir uma pessoa que não é capaz de não pegar na minha mão. Não faz sentido isso. Eu não quero seguir uma pessoa que é incapaz de se relacionar comigo, porque não era isso que Jesus fazia na palavra dele. Está entendendo o discipulado que ele estava fazendo com aquele pessoal? Vamos caminhar junto comigo? E aí trouxeram essas pessoas todas. Ele disse que expeliu demônios de muito, não lhe permitindo que falasse, pois sabiam quem ele era. E eu vou falar o segredo de vocês. Olha, de Jesus. Presta atenção nesse aqui, que esse é o segredo. Eu falei que o título da mensagem era Um Dia com Jesus. Ele passou o dia todo trabalhando e curando, curou a sogra, curou os doentes da cidade toda. Agora, qual era o segredo dele? Veja só, Marcos 1,35. Tendo se levantado em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Diga assim, foi para um lugar deserto, porque depois que ele acordava na hora normal, não tinha mais tempo. Ele tinha que acordar em alta madrugada, porque até os seus discípulos estavam dormindo. Então, né, porque tem muita gente que fala que de madrugada a fila está menor, né, para Deus responder os pedidos, mas Deus... não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Deus, ele é onipotente, onipresente, e qualquer hora que você orar, ele responde. Só que você tem mais foco e mais dedicação no tempo que ninguém lhe atrapalha. No momento que você sabe que o seu telefone não vai tocar, que ninguém vai bater na porta da sua casa, que nenhuma emergência vai ocorrer porque a pessoa está dormindo, e ainda assim acontece. Então Jesus diz o seguinte, que ele acordou em alta madrugada para orar. E aí, qual foi a última vez que você acordou em alta madrugada para orar? Eu digo a você, viu? Quando você e eu temos que andar pronto. Por quê? Porque de uma hora para outra te chamam, não dá tempo de se preparar. Ei, vamos lá orar por um doente? Ei, vamos lá expulsar um demônio? E tu acha que nessa hora 98% não afrouxa e não vai? Por quê? Porque não estava preparado, porque não estava orando, porque não tinha lido a Bíblia naquela semana, porque tinha discutido e brigado e acontecido alguma coisa, e não quer ir nem orar pelo doente, com medo da doença o pegar, ou expulsar o demônio. Está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que Jesus se preparava, mesmo sendo filho de Deus. Ele mostra o segredo dele, ele saía em alta madrugada. Diga assim, é necessário acordar em alta madrugada para ter poder, para a sua vida mesmo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Então isso aqui é o segredo dele. Por isso que o título da mensagem é Um Dia com Jesus.
Eu mostrei o dia todinho, ele foi evangelizar, fez discípulos, curou doentes, curou até sogra do discípulo, curou os enfermos da cidade, quase tudo lá. Depois, quando chegando alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Eu digo que essa quarentena é um tempo das pessoas saberem como é que estão a fé delas. Porque às vezes a pessoa aproveita a quarentena que diz, fica em casa, nada de errado. Não tem problema nenhum. Em vários lugares na Bíblia diz que as pessoas estavam reunidas nas suas casas e oravam e Deus curava. Só que tem muitas pessoas que estão em casa e quando não vêm, não congregam, não estão na igreja, não lê a Bíblia, não ora. Aqueles que eram mais fervorosos estavam sempre lendo a Bíblia e orando. Às vezes estão aí. Eu não vou falar, que eu não gosto de ofender ninguém. E eu não tenho nada contra, mas às vezes já está lá no forrozinho, já está lá na festinha, que eu não sou de acusar ninguém, não tenho nada contra essas coisas, a gente ama todo mundo, mas eu estou falando assim do nível da espiritualidade, balança, porque quando eu estou recebendo a mensagem, eu estou sendo purificado, eu estou recebendo força, porque nós temos que amar todos. Eu já disse a vocês, eu não tenho problema com isso, de amar todos, mas eu estou falando de fortalecimento da fé. Você é aquilo que você escuta e aquilo que você vê. Você vai se tornar aquilo que você escuta ou que você está vendo. Então quando você vem e ouve uma palavra de fé e uma palavra de ânimo, beleza, porque eu vou amar tanto esse que está jejuando e orando e vindo e tendo poder. Ele vai experimentar mais poder de Deus, como esse que está frágil. Vou abraçar, vou amar e dar a mesma intensidade para ele de amor. Para os dois, eu como pastor vou fazer, sem ter diferença, mas de Deus vai receber mais em termos de poder quem estiver se consagrando, quem estiver orando, quem estiver indo para a igreja, congregando, entendeu? Vai ter mais facilidade porque está seguindo o que a palavra diz. Só que você só consegue seguir o que a palavra diz se você ouvir a palavra. Porque como é que você sabe uma promessa que você não escuta? Uma promessa que não é declarada sobre a sua vida? Você tem que ouvir a mensagem. Então, Jesus, aqui ele revela o segredo dele. Em alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, que era Pedro, e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Olha só, estavam procurando Jesus. Assim que eles acordaram, começaram a perseguir Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Estamos precisando dele. Por quê? Porque eles não conseguiam resolver o problema de ninguém. Eles eram discípulos, mas naquele momento eles não conseguiam resolver o problema. Quando é que as pessoas não precisam achar Jesus? Precisam achar Jesus, porque quando Jesus ora, funciona. Quando Jesus ora, o demônio sai. Quando Jesus ora, as coisas acontecem. Aí os discípulos iam lá, no começo, não é depois não. No começo ia lá e o demônio não saía, e o negócio acontecia, por quê? Porque ainda não estavam praticando o que Jesus praticava, que era oração de madrugada, era consagração, era o amor e a compaixão que ele tinha pelas pessoas. Não é só chegar lá com raiva, ei, esse demônio vai sair de todo jeito, pá, igual eu chutei isso aqui sem querer, né? Pá, e o demônio sai. Não sai, tem que ter compaixão. E compaixão não aparece assim não, tem que orar. Como é que você chega lá e tem compaixão? Não, ter raiva e coragem, isso eu conheço que tem gente, não, eu estou enraivado, eu vou lá, enfrento qualquer pessoa, eu dou logo um jeito, né? Você tem que ser corajoso, mas ao mesmo tempo tem que ser compassivo, tem que ter compaixão, tem que se colocar no lugar da outra pessoa, entendeu? E esse sentimento, ele só vem se você tiver o Espírito Santo. De ao mesmo tempo você ter coragem de ir lá enfrentar o perigo e entrar na cova dos leões, mas ao mesmo tempo você chegar e olhar para uma pessoa, se compadecer dela e ter misericórdia, entendeu? No mesmo coração, coragem e misericórdia. Disposto a pagar o preço, que era orar, acordar mais cedo. Jesus fazia tudo isso aqui, para ele ter esse poder se manifestando na vida dele. Então ele ensina algo possível. Diga assim, tudo o que Jesus fez é possível para eu fazer, porque ele fez como homem. Então olha a diferença da vida deles. Ele acordava e orava, os discípulos acordavam e iam buscar Jesus. Aí mais na frente os discípulos dizem, ensina-nos como orar. Aí eles começam a aprender a orar. Então olha lá, eu estou quase acabando agora. Versículo 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam,
tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Agora imagina só, Jesus era alguém que não estava buscando assim popularidade. Ele estava buscando o resultado de fazer o que ele veio. Ele tinha uma missão. Então todo mundo imagina só quantas pessoas: Jesus, Jesus, eu fui curado, Jesus, cura minha família, obrigado pela cura, obrigado. E ele sabia dizer: todos estão te procurando, aqui o teu nome já está conhecido, tu és, né, o que tem feito um milagre aqui. Aí ele dizia o seguinte: mas eu preciso ir nas cidades circunvizinhas, ou seja, eu preciso tirar o olho somente do meu umbigo. Eu tenho que entender que tem mais pessoas que precisam de ajuda. Existem mais pessoas que precisam de cura. Existem pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Pessoas que nem têm entendimento ainda sobre salvação, sobre santidade, sobre cura. Então a gente tem que chegar até lá. Por isso a pregação do Evangelho, por isso a necessidade das células, por isso a necessidade da gente sair, por isso a gente coloca o culto online, para atender mais pessoas. É isso que eu quero dizer, não é? Jesus não me ama não, porque não voltou aqui na minha casa hoje. Jesus disse que tinha que ir para outro lugar. Ele tinha que ir para outro lugar. E quando ele tinha que dizer alguma coisa, ele dizia: eu preciso ir para as cidades circunvizinhas, porque foi para isso que eu fui enviado. Está entendendo? Você tem que entender e cumprir o seu chamado. O seu chamado às vezes é um pouco diferente. Você tem que cumprir o seu chamado e as pessoas vão entendendo e começando a se treinar. Já pensou se tiver só uma pessoa que canta? O dia que ela não cantar, quem que vai cantar? Tem que ter mais pessoas cantando. O dia que o pastor não pregar, quem que vai pregar? Tem que ter mais pessoas habilitadas a pregar, com autoridade para resolver o negócio. Então é o seguinte: procuraram Jesus, mas Jesus disse, Jesus porém lhe disse: vamos a outro lugar, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Diga assim: expelindo os demônios. Por que será que no começo do ministério de Jesus sempre ele fala de expelindo os demônios? Porque são seres que você não vê, mas impedem as pessoas de crer. Ele trabalha na mente das pessoas para não crer, para roubar a palavra, para distrair, para colocar toda coisa que não, para fazer a vida da pessoa ser ineficaz. Estou falando para você, os demônios, eles são invisíveis, eles são espíritos que ficam atrapalhando você, ou colocam você para baixo, ou distraem você, ou rouba a palavra, ou bota um sono, ou bota uma dor de cabeça, ou bota uma doença, porque ele não quer que a palavra caia no coração, porque se cair no coração, produz fruto. Então é uma guerra, ficar atento e ouvir a palavra de Deus é uma guerra, mas se você vencer, você vai ter esses resultados. Então olha só, quase acabando agora, versículo 19. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Olha só, versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, diga assim, compadecido. Imagina só, você tem o poder, a autoridade, vamos dizer assim, você tem as finanças, a autoridade, o poder de cura, você tem tudo, mas você ajuda umas pessoas e outras não. Por que será? A compaixão. Como a pessoa se chega até você? Tem gente que chega lá no sinal: ei, me dá R$1 aí, tu fecha até o vidro. Não vou dar R$1 para esse cara, que esse cara vai, nem para comida ele não vai usar, né? Agora, quando o camarada chega, como chegou esse camarada aí, para Jesus, de joelho, leproso, fala assim, se queres, pode curar-me. A maneira que ele fez, ele chegou a Jesus, era diferente. A pessoa chega assim: ei, ora por mim, para ver se eu sou curado. Ou se não, deixa para lá, se não quiser orar também. Jesus ia deixar tu para lá. Pode ter certeza
que tu ia ficar mais um pouquinho doente, ia piorar bem muito ainda, até gerar alguma humildade e tu saber falar com Jesus, que ele não parou. Zaqueu teve que subir numa árvore, Bartimeu gritou e gritou e gritou e gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passou até tocar em Jesus. A tua oração tem que tocar em Jesus. Você tem que falar com Jesus de uma maneira que toque ele, porque senão, ó, não vai ter milagre. Não, ele pode, e ele tem todo o poder, o negócio é eu tocar nele. A mulher do fluxo do sangue ficou doente por 12 anos. Aqui diz claramente que trouxeram todos, ele curou muitos. Teve outros que não receberam cura. Por quê? Às vezes não depende de Jesus, depende de você. Eu quero ser curado, mas eu não perdoo tal pessoa e pronto. Pode esperar, está na lista de espera. Eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar financeiramente, eu quero ser rico, mas é incapaz de ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Vai ficar na fila de espera também. Está lá na análise lá. Está nos 10 milhões da análise. Por quê? Porque isso aí tem a ver com o seu coração. É você e Deus. E Deus ninguém enrola. Entendeu? Como que você sabe que você tem fé? Quando você é capaz de desapegar. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Eu pego quando eu quiser. Eu tenho uma herança, por exemplo, tenho uma herança. Um monte de dinheiro aí. Herança, terra. Eu não estou dizendo que eu tenho não, viu? Mas eu tenho no nome de Jesus. Muita terra por aí. Que eu podia, vamos vender. Eu não tenho isso aí não. Eu estou dizendo assim, posso usar, mas deixa lá. Deixa Deus, eu vou vivendo da fé. Deixa Deus cumprir. Ou seja, é você ter e saber abrir mão. E não se apegar às coisas, entendeu? Por exemplo, tá no meu carro novinho, meu Deus, não sei, será que eu deixo, não deixo? Toma lá, vai lá buscar, entra lá naqueles buraqueiros tudo lá. Tá entendendo o que eu estou falando? É você ter e saber administrar. É a mesma coisa com a cura, com a bênção. Você tem que tocar o coração de Deus, porque tudo ele já tem e toda a autoridade já foi dada para ele e para a gente. O que a gente não toma posse tem a ver com o nosso coração, não é com Deus. Que querer dar, ele quer. Agora, será que você está disposto a andar um dia com Jesus? A ouvir um não, eu preciso ir na casa de outra pessoa primeiro. Aí eu espero Jesus, se eu voltar, que aí a gente vai lá. Quanto você quer? Eu já dei exemplo, quando eu queria falar com alguma pessoa importante, eu era capaz de esperar 4, 5 horas para fazer um discipulado, e lá esperando, ó. Esperando. Era uma coisa simples. Várias vezes, coisas simples. Eu esperava para falar que eu queria uma palavra de Deus com alguém importante. Eu então esperava, porque o camarada era ocupado. Mas não tem problema não, eu espero. O negócio é, quanto você quer o que você diz que quer? Quantas vezes você se ajoelhou para Deus e falou com Ele sinceramente? Falar com o pastor é uma coisa, mas falar com Deus, o que resolve o problema, o que abre as portas, é isso que eu estou falando, é o segredo. O segredo que diz o quanto você quer, o quanto você dedica tempo para aquilo especificamente. E Deus vai te dar. E olha lá, ele chegou para Jesus no versículo 40 e disse: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olha aí, o cara ficou curado imediatamente. Então, quem tem todo o poder? Jesus. E ele, quando ele diz uma coisa, eu vou falar para vocês, ó, presta atenção. Jesus é outra história. Ele tem todo o poder. Ele faz o camarada andar sobre a água. Ele sustenta o camarada. Ele te dá a cura. Ele provê para a tua vida. Se tu tocar o coração e tiver Jesus como teu amigo, eu vou te falar, o teu barco não afunda não. Tu vai ficar inabalável, invencível, indestrutível, porque tu é amigo de Deus. Essa é a diferença. Agora tenha Deus como amigo para você ver. Eu vou lhe mostrar aqui, olha só, no mesmo momento ele ficou limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Pula para o capítulo 2 agora. Olha só, e aí a gente acaba, prometo. Capítulo 2, eu vou ler rapidamente, mas a última questão, eu falei para vocês aqui do seguinte: chamado, Jesus chamou as pessoas, né? Não, para vocês não terem ciúmes, porque ele vai chamar mais de uma pessoa. Vai vir luta, vai, mas ele encarava a luta, expulsava os demônios. Depois ele entrar na sua casa, ele curou a sogra
de Pedro, né? Tocou fisicamente na mão, tomou ela pela mão, foi curado. Depois a gente viu que depois dessas curas se espalhou a flama de Jesus, todo mundo que estava doente vinha até Jesus, e muitos foram curados e muitos demônios foram expulsos. Depois ele foi recarregar as baterias dele. Ele, na madrugada, quando o pessoal estava dormindo, ele se levantou e foi orar. E todo mundo procurava ele estava disposto a ir em outros lugares. Ele acordou e disse: não, tem muita gente procurando e tal, é necessário que eu vá em outros lugares também. E ele saiu para ir em outros lugares. E aí, no meio dessa caminhada deles, ele viu o quê? Humildade no leproso. Humildade. A diferença desse homem para Naamã foi o seguinte: os dois eram leprosos, mas Naamã era muito orgulhoso. O profeta nem saiu para ver Naamã, mandou o discípulo dele, disse o seguinte: ó, o profeta manda te dizer que tu tem que dar 7 mergulhos em tal rio para tu ser curado. Ele diz: por que não vou num rio mais limpo ou num mais perto? Ou seja, qual das duas posições é a sua? Às vezes você está leproso e quer dar ordem em Deus, ainda quer dizer como você vai receber a sua bênção. É assim que são os cristãos de hoje. Eu quero dizer como é que eu vou receber a minha bênção. Eu só recebo se for assim, eu só quero se for assim. Fica na lista dos analisados aí, dos 10 milhões que estão em análise, que talvez saia o seu milagre. Por quê? Porque tem que ter coração no negócio. O camarada chegou lá, ajoelhou: se quiseres, podem me curar. No mesmo momento foi curado. O outro ficou arrogante e tal, ficou enfurecido porque o profeta não saiu, o Naamã. Mas o servo dele disse: mas se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil, você não faria para ficar curado? Muito mais difícil, você não faria? Faria. Mesmo ficando irado, ele acalmou. Ou seja, deixa eu te falar um negócio aí, para você que está em andamento. Às vezes você vai ficar irado, tá? Mas não quer dizer que Deus não vai te curar. Às vezes você vai ficar com raiva, mas não quer dizer que a cura acabou e que Deus não vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Não quer dizer que você está sem jeito, não. Às vezes a gente fica irado. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. O que aconteceu? Aconteceu quando ele acalmou, ele tomou os 7 mergulhos e foi curado. Quando ele obedeceu, entendeu? Ou seja, tem jeito para todo mundo. O negócio é o seguinte: quantos estão dispostos a se vencer? Não é nem vencer o diabo, é vencer a você mesmo. A preguiça, o medo, né? As prioridades. A maioria das suas lutas não é contra o diabo, é com você mesmo. É com você mesmo, não é o diabo. É com você mesmo. Então, quantos estão dispostos a se vencer, se humilhar, orar para Deus lhe abençoar, vencer suas debilidades, as suas fraquezas, o seu modo de falar, o seu modo de reagir, a sua ira? Ore para Deus tirar isso de você, que você vai ter um coração que nem esse leproso aqui, ó. Se puderes, me purifica. Jesus ficou profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. Diga assim: estendeu a mão e tocou-lhe. Olha como é que Jesus fazia: ele estendia a mão e tocava. Então é de Deus que a gente toque, para ver cura, para ver milagres. Ele fazia isso. No mesmo instante ele ficou curado. E a última coisa que eu quero falar hoje: é necessário ter fé quando tudo diz que não. Em um dia com Jesus, aqueles discípulos estavam aprendendo que o necessário mesmo era ter fé quando tudo dizia que não. Tudo vai dizer que não. Notícia, a sua conta no banco, o seu limite, a sua saúde muitas vezes. E você tem que ter fé. E eu vou ler esse último texto rapidamente para mostrar como amigos que são amigos te ajudam a ser curado. Te ajudam, te levam para a presença de Jesus, onde alguém toca você e você é curado. Deus quer te tocar e te curar nessa noite. No dia com Jesus, você é tocado, alimentado e vai sair diferente. E eu tenho fé nessa noite, que agora está dependendo da minha fé, que você vai ser tocado nessa noite e vai ser curado e vai ser liberto e as cadeias vão cair, porque Deus, ele honra a fé e eu tenho fé. Eu cheguei nesse final para te declarar que Deus vai tocar na tua vida hoje e cadeias vão cair, porque Deus pode, é simples para Ele, é simples. E eu vou te mostrar aqui quão simples é. Mateus 2, num dia andando com Jesus, para finalizar aqui, dias
Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em uma casa. Diga assim, ele estava em uma casa. Tem gente que está em casa, você está na igreja, mas ele estava em uma casa. Em casa acontece milagres. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Essa casa estava lotada, que nem dava para entrar mais, nem sair, que era lotação total. Onde Jesus pregava, lotava. Então olha só, tantos que nem mesmo junto a portas eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas uns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Olha só, o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé. Diga aí, vendo-lhes a. Chegaram aqui na igreja, está lotado, não tem como entrar mais, não tem como chegar aqui. E Jesus estava pregando, 4 amigos se juntaram, abriram o telhado e desceram um paralítico na frente de Jesus. Olha a fé do camarada, subir a parede, subiram um camarada, desceram ele na frente da pregação de Jesus, onde Jesus estava pregando. Jesus olhou para aquilo ali, viu que estava lotado, mas sempre Jesus para quem tem fé. Presta atenção, gente que tem fé é meio doido, porque subir um paralítico já é perigoso, que o camarada nem anda, paralítico, nem tem como, totalmente dependente dos 4, e os 4 fizeram abertura e desceram o camarada. Jesus diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo a fé de quem? Dos 4 amigos, dos 4 amigos. O paralítico ali estava lá para ser abençoado. Às vezes você não tem fé, mas você anda com quem tem fé, meu irmão, a tua vida é transformada. Não tem para onde correr, porque querendo ou não querendo, te botam no meio, te arrastam, te levam, traz para a tua casa o pregador. Eu sei que tu não escapa da bênção. É assim que acontece com quem tem fé. Tu é paralítico mesmo, tu querendo ou não querendo, vamos te amarrar aqui, vamos te levar e tu vai ser curado. Então, entendam, fé não quer dizer arrogância, mas muitas vezes a fé faz você fazer loucuras, como essa daí. E Jesus, gostei, vai ser curado. Então presta atenção. Agora a fé incomoda muitos. A fé sempre vai incomodar muitos. Eu quero te dizer isso, esteja disposto à crítica, mas a sua vida vai ter resultado em termos de poder e de graça, e de outras pessoas você nunca vai ver isso acontecer. Nunca vou contar essa história, porque não existiu. A gente está lendo uma história que existiu, de curas que existiu, como eu tenho contado vários testemunhos aqui de coisas que existiu, e eu fiz isso, sobrevivi isso aqui está acontecendo por causa da fé. Então aqui não foi diferente. Então olha só, versículo 5 e a gente vai acabar. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, dos religiosos, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Aonde que eles arrazoavam? No coração. Tem muitas vezes que está pregando, contando testemunho, e aí o pessoal está lá no coração. Na verdade, é um daqueles espíritozinhos que eu digo que fica lá dentro da pessoa, um demônio, que rouba a sua fé. Será que isso é verdade? Será que acontece mesmo? Que é a dúvida é a incredulidade, é a falta de fé, é o oposto. Mas fica lá, será que acontece mesmo? Será que Deus supre mesmo? Será que Deus cura mesmo? E fica essa dúvida. Então Jesus sabia o que se passa no coração. Deus sabe exatamente o que é que passa no seu coração. Ele sabe exatamente o que está lá no seu coração, pensando ou não pensando. Esse pessoal ali estava tipo assim, rindo. Estavam rindo primeiro. Olha a palhaçada aí, estão descendo o cara pelo telhado. Eu estou parafraseando do meu jeito. E depois ficaram irritadíssimos quando Jesus disse assim: seus pecados estão perdoados. Aí o bicho pegou. Olha ali, versículo 8.
E Jesus, percebendo, versículo 7, que falava 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Deus estava falando, Jesus estava falando com o coração dele. Olha só como o negócio é forte. Jesus fazendo ali, pregando, e eles pensando lá, aqueles caladinhos, Deus não ia ver nada, que Jesus não ia saber. Por que vocês estão pensando isso aí, mal no seu coração, que eu não posso perdoar os pecados? Aí ele bota para quebrar. Ele diz assim, qual é o mais fácil? Eu dizer que os seus pecados estão perdoados, ou dizer para ele, levante e anda? Aí ele diz aqui, Jesus mesmo diz, versículo 8, e percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem sobre a terra tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Diga assim, jamais vimos coisa assim. É o que o povo vai falar da sua vida. Nunca vi um negócio desse. Esse camarada começou a andar com Deus e nunca vi alguém ser curado de câncer, nunca vi alguém prosperar no meio da pandemia, nunca vi isso acontecer com a vida de ninguém, mas acontece com a dele, como aconteceu com o do paralítico. Seja um dos 4 que vai trazer alguém para a igreja, ou passar o link, divulgue, tem Facebook, tem YouTube, conta, divulgue as palavras, ajude alguém. Você pode ajudar alguém a ouvir uma palavra de fé e ter a sua vida transformada. Quem disse que você precisa ficar doente? Quem disse que você precisa ficar depressivo? Quem disse que você precisa andar em medo? Quem disse que você tem que ser alguém triste? Quando Jesus diz que ele é alegria, que Ele tem poder para transformar a sua vida. Quem disse que você tem que ficar na fila, né, da espera emergencial? Não tem fila, tem que ter coração. Deus, Ele ouve a todos, Ele é onipotente, onipresente, não tem uma fila não. Talvez vocês às vezes esperem para falar com alguém importante, mas Jesus disse que rasgou o véu. Se você, no momento que você dobra o seu joelho e fala com Deus, Ele te escuta. A tua vida vai ser diferente. Eu digo a você, Deus tem me sustentado todos esses anos. Passar por luta e tribulação, eu já estou virando expert. Já estou especialista, mas ver a mão de Deus também me ajudando, dando graça, me sustentando, provendo de formas sobrenaturais, é algo assim tremendo de observar. Mês após mês, o Senhor continua mantendo, dando alegria, restaurando, me abençoando em todas as áreas. Eu quero dizer para você hoje, fale com Deus hoje. Hoje é o seu dia de mudar a sua história. Hoje é o seu dia de você, eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu vou fazer alguma coisa entre mim e Deus. Começa lendo a Bíblia, tudo começa lendo a Bíblia. É daqui que o camarada tira. Olha aí, Jesus chegando para uma multidão aí, vocês estão desconfiando de mim, é? Vocês estão aqui por causa de desconfiança, eu tenho que provar para vocês alguma coisa, mas se eu tiver que provar, eu provei. Qual é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, levante e anda. Levante e anda. Qual mais fácil? Está pensando tá pensando que eu tenho um problema com isso aqui? Tenho não, ó, toma aí, ó. Eu não estou apegado a isso aí não. Eu não estou apegado àquilo ali não. Toda autoridade tinha sido dada a Jesus. O negócio é o seguinte, aquilo que você consegue desapegar, quer dizer que você venceu. Qualquer área que você desapega, não, é meu. Eu sei que é meu, mas minha vida não está aqui. A minha vida não quer dizer que está aqui só nessa terra. Estamos de passagem num treinamento, construindo no céu. A Bíblia diz que nós temos que entesourar no céu, que é ganhando vidas, cuidando de vidas.
E prosperar aqui vai ser um resultado da nossa busca com Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos finalizando agora, mas eu queria que realmente você fechasse seus olhos hoje à noite e falasse com Deus. E um dia com Jesus, pessoas deixaram os barcos e as redes, foram transformar pescador de homens. E um dia com Jesus, uma sogra foi curada de uma febre. E um dia com Jesus, o paralítico andou, demônios foram expulsos. Se você tiver seu particular com Jesus hoje, coisas que estão travadas na sua vida há anos podem destravar. Coisas que você está esperando receber podem acontecer. Eu vou te dar um tempo para você fechar os seus olhos e falar com Deus, porque é Ele que responde, amém? Mas se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer reconciliar com Jesus, quer ter esse dia com Jesus, pode vir para frente, que eu vou orar com você também. E os demais eu quero que feche os olhos e fale com Deus. Eu digo a você, Deus é fiel, e tudo que a gente tem lido aqui na palavra, a gente está experimentando. Nós temos visto o Senhor curar, fazer milagres, prover de forma sobrenatural, e ao mesmo tempo tem um inimigo de toda maneira tentando roubar a palavra dele, tentando nos distrair, tentando tirar aquele foco que tanto nós precisamos. Peça força a Deus, é Ele que diz, eu vou te fazer. Ou seja, você tem que chegar para Deus e ser inteligente, dizer, Senhor, o Senhor me chamou, foi o Senhor que me chamou, e o Senhor disse que era o Senhor que ia fazer essa obra na minha vida, então baseado na tua palavra, me ajuda, me transforma, me capacita, me fortalece, me dá compaixão, não me deixa desistir. Lembre-se que a sua oração tem que ser baseada no que Jesus tem para você. Não é pelos seus méritos, nem pelas suas obras, para que ninguém se glorie, mas é pelo chamado que Deus tem para você. Deus te chamou hoje para estar aqui, você é um escolhido dele. À medida que você derrama seu tempo na presença de Deus, Ele te fortalece e te ajuda, amém? Eu quero orar com você hoje, bota a sua mão para frente, eu vou orar, nós vamos estar terminando o culto agora. Se alguém quiser receber oração, o Ministério de Louvor vai continuar cantando uma música aqui, pode vir para frente que eu vou orar com você, mas nós vamos encerrar o culto agora, e eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da presença. Depois que eu terminar essa oração e você precisar ir para sua casa, você pode ir, vai estar encerrado o culto, e as pessoas que quiserem receber oração, vem para frente que nós vamos continuar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, que hoje é um dia com Jesus, que nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor, e o Senhor dá força ao cansado, Senhor, o Senhor alimenta aquele que tem fome, Senhor, e nesta noite eu quero determinar uma mudança, Senhor, na vida de pessoas que estão aqui dentro e que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, Senhor. Abençoa, quebra as cadeias, Senhor, quebra, tira toda enfermidade, Senhor, tira toda fraqueza, tira todo desânimo, Senhor, em nome de Jesus. Eu determino cura e libertação nesta casa, eu determino cura e libertação, Senhor, nas casas, Senhor, faz milagres nas casas, assim como o Senhor fez na casa, na sogra de Pedro, e curou, Senhor. Cura as pessoas que estão em casa e ouviram essa pregação hoje. Cura e abençoa as pessoas que estão aqui dentro hoje, pessoas que têm se dedicado, Senhor, que têm investido na sua obra. Abençoa, multiplica, Senhor, as suas finanças, abençoa os seus negócios, os seus empregos, abre portas de emprego, abençoa, Senhor, para que a tua obra continue crescendo, porque crescendo está em meio ao deserto. O Senhor tem nos feito prosperar, crescendo está, porque o Senhor é conosco e nos enche de paz, de alegria, de graça, e tem nos suprido até aqui. Por isso, Senhor, abençoa cada um agora que vai voltar para sua casa, derrama graça e atende, Senhor, o pedido pessoal de cada um que apresentou a sua vida aqui hoje a Ti. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se você precisa de oração, vem aqui para frente. Enquanto o Ministério de Louvor canta um louvor, se você precisa ir para sua casa, está abençoado também, em nome de Jesus.